Você vê o depoimento dela, você chora de ver. Triste, Ela né? pede socorro, sabe. E assim, eu tô meio assustada com tudo que tá acontecendo, né, porque, esse mundo é meu, né, eu vivo isso 24 horas. E essa questão, por exemplo, dos grupos misóginos tá me assustando, né, esse ódio contra a mulher, né. É Você fala grupo porque eles estão criando um grupo, é isso? são Ou já grupos na internet, que sabia? práticas, violentas de ódio contra a mulher. O que será, né? Eu acho que Da tem onde vê algo também é um cunho. uma questão educacional lá de trás, né, Sim, daquilo tudo que o filho, vê dentro de casa, ou a questão do desprezo, do abandono, de repente, não sei qual foi a história, e hoje as pessoas não estão sabendo mais lidar com as suas frustrações, né. não, E aí eles se identificam nesses grupos, e esses grupos acabam não que sabia disso. alimentando, né. Como se fossem os nazistas, né? Alimentando, né. E aí é uma coisa assim, primeiro que o homem não está aceitando, né, muito essa questão do empoderamento feminino, da independência, mesmo que ela tenha dependência financeira, ela está procurando de alguma forma, eh Respirar sem ele, né? exatamente, identificando, que violência não é só levar porrada, Sim. você entendeu? Ameaça de morte, não é só isso. Existe 1000 tipos de violência, né, passa por psicológica, né, patrimonial É hoje o que é pior, né? No sentido de conseguir agregar todas as outras, né? porque, tem muitos homens que qual é a prática? Junta tudo, né, junta o salário e ele administra. Daí Sim, ele controla, né, no que ela gasta, como ela gasta, né, esses holding, né, que tem agora também, né, que passa tudo para esses PJs da vida, sim, sim. e depois na separação Não vê mais não vê mais nada. nada, não sabe nem para onde foi. E muitas vezes a mulher quis, não aceitou que a mulher fosse trabalhar fora, né? Exato. E usa disso para. Exatamente. Então, assim, tem a questão também da violência moral, né, de fazer chantagem o tempo todo, né, de humilhar, de colocar para baixo, né. E a mulher acaba ficando mais desleixada, né? Acaba Exatamente. se sentindo feia, né? E a violência ela tem ciclos, né, são 3 ciclos de violência, né. É o primeiro, né, que ele vai começando sutilmente, né, Ele vai controlar. tateando, né, para ver É. até onde ele vai. Ele rastreia, ele monitora celular, mensagens, amigos, vai afastando da família, vai afastando dos amigos, né, e ali ele vai criando A é, dependência, né? exatamente. Depois ele começa com agressões mais fortes, daí começa a agredir fisicamente, começa com outros tipos de violência, né. Depois, a terceira fase é a lua de mel. Ele se arrepende de tudo isso, E entendeu? faz é um E príncipe. pede perdão, que nunca mais ele vai fazer isso. Ela dá mais uma chance, entendeu? E aí o ciclo começa Acontece a se repetir, tudo de novo. entendeu? Então, essa mulher ela não consegue sair desse relacionamento tóxico, sozinha. Ela precisa de Porque ela ajuda. ela não tem um aporte, É. né. E São José dos Campos, graças a Deus, tem como oferecer ajuda. Né, Vamos gravar tudo isso. nós Espera temos aí. uma rede de proteção de acolhimento que funciona. Funciona mesmo, Sim, Renata? funciona, entendeu. A Então pessoa assim vai lá e fala assim: "Olha, eu tô precisando de ajuda". exatamente, é isso aí. Estamos aqui hoje com a Renata Paiva, uma figura notória, uma política muito respeitada, levantando sempre a bandeira a favor da mulher, cuidando de pessoas. Ela já foi vereadora no nosso município durante 4 mandatos seguidos, da Renata? Sim. E sempre acolhendo todo mundo, fazendo por onde para todo mundo conseguir ter sua voz, ter seu apoio, o acesso à saúde, a medicamentos. E é um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Eu agradeço muito a disponibilidade. Obrigada, Amanda, é uma alegria estar aqui com você, né, com todos que nos acompanham também. Você é uma mulher, né,
lindíssima, né? Por dentro e por Legal. fora, né? Que inspira, com certeza, né? Muitas mulheres. E para mim é uma honra estar aqui participando com você e poder partilhar um pouquinho da minha história, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Mostrar como a gente pode propagar mais ainda isso, né, Renata? Isso, e da nossa missão, né? Sim, com certeza, é uma missão. Então, Renata, eu tenho algumas perguntinhas para você que as perguntas acredito que vá dar mais engajamento ainda à sua causa, porque o nosso objetivo aqui é conseguir ajudar outras mulheres, principalmente nesse mês de março, a dar o caminho, aonde ir, como buscar, às vezes identificar que ela está passando por aquele processo de ter que pedir ajuda, como pedir ajuda. Então, acho que será muito válido para muitas, né? Se Deus quiser. Exato. A sua atuação pública, ela une o empoderamento feminino, o combate ao feminicídio e o acesso à saúde, né? Medicamentos, a farmácia popular, né? Que você... Na verdade, eu tenho uma ONG, né? É uma entidade social, há muitos anos, né? Vai fazer 30 anos agora, que um dos braços dessa entidade social é uma farmácia, né? Que distribui gratuitamente medicamento para a população. Sim. Eu fiquei 22 anos no Alto da Ponte, né, no norte de São José, que tem um IDH bem baixo. Sim. E uma região bastante vulnerável. E lá nós atendemos durante todos esses anos, toda a região, mas também toda a cidade e outras regiões de São José dos Campos e fora de São José. Nós distribuímos gratuitamente medicamentos para a população. Sim. E hoje nós estamos na Vila São Bento, eu ganhei um prédio na Vila São Bento. Ai, que bacana. Há 7 anos. E a gente continua atendendo toda a cidade de São José dos Campos, outras regiões, tem gente até do sul de Minas, de outros estados. E todo mundo pode ser atendido. Pode. A única exigência que a gente faz é a receita médica. Certo. Nós temos praticamente todo tipo de medicamento e a pessoa só tem que apresentar a receita. Pode ser do SUS, pode ser particular, pode ser de convênio. Para nós não importa. Desde que a pessoa tenha necessidade, pega a senha, chegou na hora do seu atendimento. Nós temos o medicamento, a gente entrega. A gente não pergunta sequer o nome da pessoa, Amanda. Não pergunta onde mora, o endereço. Nada, nada, nada. É só mesmo, a única exigência é receita médica. E é uma obra de amor, né? Nunca teve R$ 1 público. Durante todos esses quase 30 anos, nós que mantemos com recursos próprios, e a gente tem conseguido ajudar, né, a vida de milhares de pessoas, né, que a gente sabe da dificuldade, que hoje, para quem tem condição, não é fácil comprar medicamento, né, ainda mais quando é uso contínuo, quando, né, depende daquele medicamento, não tem na farmácia popular, não tem na rede pública, né, no alto custo, e a gente, graças a Deus, consegue atender muita gente. Às vezes a pessoa deixa de comprar uma mistura, uma carne, uma proteína pro almoço, deixa de comprar uma fruta, né, para poder manter os medicamentos, né? E graças a Deus a gente tem conseguido ajudar as pessoas, fazendo a diferença aí na vida de muita gente. Isso é muito maravilhoso, porque o medicamento realmente já é um assunto muito maior, mas é muito caro, né? É absolutamente necessário. E pessoas chegam a óbito ou até problemas psiquiátricos que não tem. Exatamente. E tem algumas doenças, né? Umas comorbidades que necessitam, né, do medicamento todos os dias, né? Não é um luxo, é uma necessidade. Exatamente. E a gente, graças a Deus, tem conseguido ajudar e fazer a diferença aí na vida de muita gente, né? Abençoando muita gente. Sendo um instrumento mesmo, né? Sim, de bênção, né, na vida dessas pessoas. Então você entendeu, Renata, que todas essas pautas, elas precisavam trabalhar juntas, né? Tanto a parte das mulheres que precisam do auxílio, dessa atuada de ajudar, de verificar ali qual é realmente o problema, né? Nós estávamos conversando, um apoio psiquiátrico, psicológico, ou até mesmo um direcionamento para onde ela vai, né? Ou voltar ao mercado de trabalho. Sim. O que acontece? Eu fui vereadora 4 mandatos, né? Sim. Sempre uma das mais votadas. E eu sempre atuei muito na área da saúde, até
em função da própria farmácia, e na área da assistência social também, né, porque também tem uma entidade social, e acabei, nos meus 4 mandatos, sendo a representante na Câmara da maior parte das entidades sociais aqui de São José dos Campos, Sim. que atuam em todas as áreas, na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação, do esporte, da cultura, enfim. Acabei sempre representando essas entidades sociais. Sou advogada, né, por formação, mas a vida pública, né, o dia a dia, eu sempre fui uma pessoa muito presente nas comunidades, sempre tive uma escuta, né, muito ativa, sempre tive essa questão de me colocar no lugar do outro. Facilidade de cuidar, Exato, né? Exato. E aí você acaba cada vez mais fortalecendo, né, vínculos e sendo realmente, né, a porta-voz. Entendendo a necessidade. Exatamente. Né? E durante todos esses anos, né, que eu fui vereadora, né, a gente acaba, né, ampliando muito o leque, né? Eu sempre fui muito eclética também, sempre atuei em muitas frentes, muitos segmentos. E como advogada e empresária, fui empresária durante toda a minha vida, né? Nós temos uma empresa familiar, que atua na área imobiliária, que faz loteamentos aqui em São José, faz bairros. Fizemos aí 70% dos bairros da região leste, por exemplo, ainda continua atuando, né? Eu não estou mais, agora meus filhos, nós somos uma empresa que está na 3ª geração, né? Agora meu filho, meus sobrinhos, enfim, né? Meus irmãos ainda permanecem, mas eu já me ausentei até pelas minhas funções, né, Amanda? Porque eu, a vida toda, acabei me dedicando muito para o serviço público, né? E a gente tem que priorizar, né? E como meu marido fala, o ar que eu respiro. Né? Tá no meu DNA. Eu amo o que eu faço. Né? Facilmente a gente Exatamente. E hoje eu estou como secretária adjunta na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que é uma secretaria desafiadora, uma secretaria de ponta, que você lida diretamente com as reais necessidades da população. Né? Exatamente. Principalmente aquelas que mais precisam, né? Mas é muito gratificante, porque você consegue, né, ser um instrumento de transformação na vida de muita gente. Né? E o problema da violência doméstica, então, nem se fala, né? Das mulheres, de resgatar autonomia, independência, né? Então, tudo isso passa pela minha secretaria, né? Depois eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu acredito que cada um de nós tem um chamado na vida, né? Tem uma missão. Ninguém está aqui por acaso. E é importante você descobrir qual o teu propósito. Com certeza. Qual o propósito que Deus tem para a tua vida. E quando você se identifica e você reconhece isso, tudo muda na vida da gente. E flui, né? Exatamente, né? Então, assim, antes de mais nada, da atuação política, da atuação social, ou seja, como empresária que fui, eu sou mulher. Né? Eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou cristã, né? E é dessa base que nasceu a minha liderança. Sim, com princípios, né? Exato. E assim, a minha história não começou num cargo público. A minha história começou desde a minha infância. Com valores, com princípios que eu aprendi com os meus pais, né? Com caráter, ética, respeito pelas pessoas, que reputação a gente faz todo dia. Tá? Não conta, né? Exatamente. Ela se constrói diariamente. E que ninguém faz nada sozinho. Sim. Entendeu? Que ninguém cresce sozinho. Eu aprendi isso também desde muito cedo. Por isso que eu acho que uma das minhas principais características é a lealdade, é a gratidão. Né? Porque eu sei, tanto que quem começou comigo lá atrás, há 30 anos, por exemplo, permanece comigo até hoje. Né? E todos aqueles que vieram ao longo do caminho também permanecem comigo. Primeiro porque eu nunca deixei amigo
na beira do caminho, Sim. né? E sempre entendi também que família não abandona a família. Sim. A minha família sempre foi muito unida, né? Eu sempre tive o apoio da minha família. Se eu não tivesse o apoio da minha família, eu jamais conseguiria chegar até aqui. E você também não seria a mulher que você é, né? Exatamente. É a família que nos molda, né? E o fato de eu ser mulher, por isso que eu fiz questão de declarar aqui logo nesse começo, faz toda a diferença, Amanda. O fato de eu ser mulher não é apenas um detalhe na minha jornada, tá? É parte da minha força. Tá? E a mulher, ela, como eu falei agora há pouco, ela tem essa sensibilidade. Ela é diferente dos homens, não adianta. Não adianta. Por isso que é importante você respeitar as diferenças. Né? A mulher tem mais sensibilidade, a mulher ela observa detalhes, né, que o homem muitas vezes não enxerga. Ela consegue olhar o todo, mas com humanidade. Ela é mais resiliente, né? Ela tem empatia, ela sente a dor do outro, né? Então, a mulher, ela é diferente, né? E o fato de eu ser mãe também, você também eu falo que quem tem o privilégio de ser mãe, né, a maternidade é uma grande escola de vida. Muito. É uma das maiores escolas. Porque é a melhor experiência que a gente pode Exato, porque com a maternidade você aprende a fazer gestão de crises todos os dias. Todos os momentos, né? Você aprende a tomar decisões rápidas. Sim. Você aprende a administrar recursos limitados. Né? Você aprende a planejar o futuro. O pai, né, ele acha bonito, né, quando o filho chega em casa e conta alguma vantagem em relação a uma mulher, a conquista de uma namoradinha. Então, ou de várias, ou né? de Aquilo é muito várias, legal, né? Então, aquilo vai começando a reproduzir, Sim. né? Além daquilo que ele vê dentro de casa. Sim. Né? Que é muito comportamental também, né? É um espelho, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente trabalhar na educação, né? Trabalhar no respeito, né? Na empatia, né? Porque essas crianças e esses adolescentes possam mudar, porque eu estou assustada, não sei que sociedade é essa que a gente está construindo, que 4 jovens matam cruelmente um cachorrinho, orelha, indefeso. E não foi uma vez só, né? Exato. Tiveram outros casos, né, de cavalo. Cadê os pais dessas crianças que não estão vendo? 5 jovens, né, cometem um estupro coletivo por uma adolescente de 17 anos e acha bonito o que estão fazendo. Não, que valores são esses? Né? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? E esse é um assunto importante, Renata, porque a nossa entrevistada da semana passada, ela sofreu abuso, o ponto mais importante, mais crítico que ela sofreu foi da própria família. Ou por vergonha, ou por não querer nada ali dentro de casa, elas não, a tia, a avó, a mãe, não queriam que o agressor fosse denunciado, porque era um parente. Então ela sofria esse abuso e ela tinha que ficar calada, porque a própria família não aceitava. Porque isso sempre aconteceu. Exatamente. Entendeu? E acaba normalizando, naturalizando isso, relativando isso. Exatamente. Não podemos mais permitir isso, né? E a maior parte dos abusos acontecem dentro de casa. Sim. No ambiente familiar, ou dos vizinhos, de pessoas da confiança. Próxima, né? Sempre alguém próximo. Que frequentam aquele ambiente. Sim. Né? E quantas meninas e meninos são violentados e não contam por medo? Não contam porque sabe que é gente muito próxima. Medo da retaliação. Lógico, não vai acreditar que é verdade. Né? Eu, como advogada, já defendi muitos casos nesse sentido. Entendeu? Uma vez eu fiz uma busca e apreensão de uma menina de 15 anos. Tirei da mãe e passei para a guarda para a avó. Porque o pai abusava e a mãe não aceitava, não acreditava. Não sabia e não fazia nada. Meu Deus. Quem é pior? E punha a culpa na menina, que é o pior. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa mudar. Sim. É cultural isso. Sim. E se a gente não enfrentar
essa pauta é uma pauta dura, difícil de falar, não é todo mundo que gosta de ouvir, nem todo mundo que Se se propõe a dispõe falar, a né? falar, mas Contar. ela é necessária. Né? Por isso que a gente tem que realmente trabalhar muito nessa questão da educação, Mas principalmente. eu vejo, assim, pelo menos como cidadã, que eu não imaginava todo esse apoio que tem, toda essa estrutura que vocês já têm, já conseguem oferecer. E, então, eu acho que a prevenção é sempre melhor do que a contenção de alguma coisa. E você comentou que ainda é tímida, mas eu não imaginava a grandeza de tudo isso que já Sim, tem. não, o que São José dos Campos oferece, nós temos, graças a Deus, um dos mais bem estruturados programas, né, em defesa da mulher. Muito amplo. Graças a Tem Deus. que divulgar realmente, né? E temos toda essa rede que eu te falei de proteção e de acolhimento que funciona, com o Sim, Ministério Público, com o Judiciário, né, com todas as secretarias que são afins, né? Enfim, com todos os atores. Conselho Tutelar também nos ajuda muito, grandes parceiros. Então, assim, aqui em é São uma José equipe funciona. mesmo, Né? né? Então, que vem prefeitos, secretários de todo lugar do Brasil entender como é que a gente trabalha não só nessa área, mas também na área da população em situação de rua. Uhum. Né? A gente tem hoje cases, né, de tirar realmente a pessoa daquela situação, né, e oferecer uma nova perspectiva de vida para ela, Sim, sabe? Para ela poder ter direito de escrever uma nova história. sim, Né? todo mundo tem, né? Porque a população em situação de rua também. A gente tem classe social, ali tem gente que era empresário, por algum motivo. Pós-Covid, isso piorou muito, né, Alguma Renata? perda, alguma tragédia na família, ou não soube lidar com aquilo, ou uma dificuldade financeira, ou a empresa quebrou, enfim, foi parar nas ruas, né? Ou por droga, muita gente hoje, infelizmente, também álcool, enfim, acaba indo, né? E graças a Deus a gente está conseguindo, sabe? Isso é Mudar a muito história de legal. muita gente. Ontem, esse curso de construção civil mesmo, 4 dos nossos que estão em acolhimento foram fazer o curso. Olha que legal. Porque aí é realmente dar a vara, né? Para a pessoa pescar. Exatamente. E é uma profissão, eu, como arquiteta, trabalho na área, é uma profissão muito rentável, muito digna, muito ampla, né? A pessoa pode realmente Por se isso que a gente descobrir. faz a campanha Não Dê Esmola de Cidadania. Sim, isso é Por muito quê que a importante. gente faz isso, Amanda? Porque a prefeitura oferece uma estrutura, né? Desde a abordagem social, que nós temos 20 viaturas correndo 24 horas, 7 dias por semana, com o educador social, que aborda aquela pessoa, aquele indivíduo, que tenta entender por que ele está na rua, né? Faz uma escuta. Né? E se ele é de São José dos Campos, a gente leva para o Centro Pop, que é o nosso CREAS Pop, que é o primeiro plantão social. Ali tem uma equipe multidisciplinar que atende aquele indivíduo, que faz uma escuta, que entende por que ele está na rua. Se ele quer ir para os nossos abrigos, encaminha. Dentro dos nossos abrigos, como eu falei, tem todo o suporte para ele poder sair daquela situação. Né? E quando a pessoa doa qualquer coisa, seja dinheiro, seja um cobertor, seja um colchão, seja uma marmita, que seja um pão, um leite, Uhum. tudo é moeda de troca nas biqueiras, Sim, sim. tá? Para droga e para álcool. Né? E além de estar fortalecendo o vínculo daquela pessoa na rua, está concorrendo com a estrutura que a gente oferece e Sim. está alimentando toda uma cadeia, toda uma organização criminosa que está por trás daquela pessoa, usando aquela pessoa. Tá? Então a gente pede, não dê esmola de cidadania, porque nós temos como tirar aquela pessoa daquela situação. Às vezes ela não vai na primeira abordagem, ela insiste, ela resiste, não vai na segunda, É não uma vai na decisão difícil, terceira. né, para ela, né? Exato. Tá? Mas quanto maior a dificuldade de encontrar sobrevivência na rua, maior a Exatamente. possibilidade dela aceitar ajuda. Sim. Né? E poder realmente ter uma nova história de vida. Renata, fica aqui a nossa última pergunta. Qual marca você quer deixar na vida das mulheres que estão te escutando hoje e o que você quer que elas sintam, entendam e façam depois de escutar essa nossa conversa? Olha, Amanda, eu sempre fui uma mulher de muita fé, de muita coragem. Foi fácil para mim? Nunca foi.
nunca foi. Até porque eu sempre ocupei espaços dominados, na sua maioria, por homens. Sim. Né? Mas eu nunca me intimidei. Desde a minha história lá atrás, eu fui uma menina que teve uma vida muito simples. Né? Eu tive o privilégio de viver na zona rural, né? De morar na roça até a quarta série naquela época, né? Sim. Professores moravam com a gente, enfim. Meus pais ficaram ainda muito tempo na zona rural, depois eu vim morar na casa de familiares, né? Mas eu sempre acreditei naquilo que eu poderia fazer. Eu nunca deixei, né, de sonhar, né, e de acreditar que um dia eu poderia alcançar tudo aquilo que eu imaginava. Almejar tão grande, né? Exatamente. A começar pela minha luta. Eu nunca pensei em ser política na minha vida, né? Hoje eu entendo que a política é um ministério, é uma missão de vida. Sim. Eu sou uma missionária. Com mandato, sem mandato, eu vou continuar a minha missão. E a exigência é imensa, né, Renata? De cuidar das pessoas, porque é o que eu mais amo fazer. Sim. Eu amo cuidar de pessoas. Né? Como eu te falei, meu marido fala que é o ar que eu respiro. Sim. Graças a Deus, a minha família, meu marido entende isso. Sim, porque eles deixam de ter você por alguns momentos, por né? Por muitos momentos. Sim. Né? Mas eles entendem que a causa é nobre. Sim. E que é uma missão de vida. E que eu vou fazer isso até o último dia. Sim. Graças feliz, a Deus, né? Eles entendem, né? E tem o apoio deles também. Mas, quando eu era adolescente, eu sempre fui uma menina muito preocupada com o próximo. Até porque eu sei o que eu vivi na minha infância. Sim. Não tinha energia elétrica, né? A gente ficava 6 meses para ir para a cidade, não tinha ônibus, não tinha nada. Né? Então, eu senti na pele, né, a dor do outro. Uhum. E isso trouxe para mim, né, valores, né, que eu não abro mão. Sim. Né? E graças a Deus eu sempre acreditei que ninguém faz nada sozinho. E aí eu comecei, naquela época, na zona rural, a organizar bairros, criando sociedade de amigos e bairros. Olha. Porque eu sempre acreditei nisso, nessa força da união. Sim. Né? E ali a gente conseguiu levar as primeiras linhas de ônibus, a energia elétrica, e a gente foi construindo as coisas. Né? Já era política. Sem saber. Sem querer, sem Exatamente. Saber. Daí, quando eu saí candidata pela primeira vez, eu fui a 14ª mais votada da cidade. 7 vereadores entraram com menos votos do que eu não entrei. Para você ter uma noção. Mas eu não desisti. Eu continuei. Nunca saí do meu partido, sempre no mesmo grupo, há 30 anos. Isso é muito, muito legal, muito importante. Exatamente. Falei, eu vou construir meu espaço aqui. Sim. Tinha 5 vereadores dos mais votados da cidade na época. Né? Daí em 2000, eu saí novamente, eu dobrei minha votação. Não entrei. Uma das mais votadas do partido. Do partido não, da cidade. Sim. Né? E assim, vários vereadores entraram com menos votos do que eu, novamente, e eu não entrei. Eu não desisti. Daí saí pela 3ª vez. Dobrei minha votação. Dobrei. Não entrei. Acho que eu fui uma das mais votadas. Na época, eu não lembro se fui a 7ª, 6ª mais votada da cidade. Não entrei. Daí, na 4ª vez, eu entrei. Daí eu fui a mais votada. E aí não saiu mais. Exatamente. Daí a votação sempre, né, aumentando. Mas isso mostra o princípio que você tem, né? Eu nunca desisti, eu nunca deixei de acreditar. E então, nem largou aquele para ir em outro, né? Exatamente. Eu quero que todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que muitas vezes estão desanimadas, estão prostradas, estão sem entender o que fazer da vida, não desista. Não desista. Não tem essa opção. Vamos seguir em frente. Se organize, se capacite, busque ajuda. Sim. Entendeu? Mas vai em frente. Eu quero ser esse legado de esperança, de força, de coragem, sabe? De norte para as pessoas. Isso é muito bacana. De transformação.
Se eu não conseguir mudar a De vida de uma inspiração, né? pessoa que estiver do meu, não valeu a pena nada do que eu fiz. Sim, é uma inspiração em todos os âmbitos, né? Como mulher, como Exatamente. política, como mãe. E a nossa querida Renata, que é candidata a deputada federal, pré-candidata, e que, se depender de São José dos Campos, eu acho que já está lá, né, nos representando. Faço votos que você conquiste mais ainda, Renata. Eu vejo de fato a paixão por tudo que você faz, o amor, a dedicação, e é disso que a gente precisa, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de Renatas aí espalhadas pelo Brasil, eu tenho certeza que o nosso Brasil não estaria dessa forma que está hoje. É verdade. Parabéns, parabéns por tudo que você já construiu, e eu tenho certeza que por tudo que você ainda vai construir. É verdade. Eu fiquei 4 mandatos como vereadora, né? Sim. O último mandato foi em 2016 a 2020. Em 2016 eu tive 9.000 votos, né? Aí em 2018 eu saí candidata a deputada estadual. Sim. Fui bem votada, tive quase 40.000 votos, mas não me elegi. Teve até deputados que foram eleitos com bem menos votos do que eu, por causa do partido, né? Essas questões. Mas, como eu sempre acreditei em Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Tudo, todos os momentos. Não era a minha hora. Da mesma forma, quando eu enfrentei 4 eleições para vereadora e só foi eleita na 4ª, ele estava me preparando, ele estava me capacitando, né? Para que eu valorizasse cada voto, sabe? Tudo. Da mesma forma, aconteceu em 2018. Eu estava como presidente do partido em 2019. O presidente nacional do partido me convidou para ser candidata a prefeita. Daí eu falei, meu Deus! Naquela época o Felício era o prefeito, um tsunami de votos. Eu falei, não tem a mínima chance. Ele falou, não estou preocupado com o resultado. Eu quero que o partido assuma o protagonismo das eleições, apresentando propostas, e você está preparada para isso, Renata? Você está pronta? Com certeza. Eu falei, tá bom. Abri mão de uma reeleição, que era natural, do meu mandato de vereadora, pensando num projeto coletivo, pensando na cidade, eu me propus a sair candidata a prefeita. Graças a Deus, uma responsabilidade muito grande, com 32 candidatos, né, a vereador, conseguimos apresentar propostas, né, foi uma eleição que eu aprendi muito também, e assim, eu tenho certeza absoluta que o próprio Felício, no dia seguinte da eleição, falou, Renata, eu vou aproveitar muito das propostas que você apresentou, né, no meu governo. Então, acho que a gente contribuiu. Sim. Elegemos vereador, enfim, né? Passou essa fase. Daí, eu tive um câncer na mama, na época da eleição de prefeita. E, graças a Deus, no comecinho, eu tive que esperar passar a eleição, passar todo o período para poder fazer a cirurgia. Aí fiz a cirurgia, em seguida a minha mãe teve um câncer no reto. Aí eu larguei tudo a mandar para cuidar dela 24 horas. Mudei da minha casa com meu marido para a casa dela e ficamos cuidando da parte da medicação, da alimentação, das sessões de quimio e rádio que ela teve que fazer, enfim, de tudo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque nós fortalecemos ela de uma forma tão grande emocionalmente, com o apoio que nós demos, que ela cura, né? Ela enfrentou aquele tratamento com uma coragem, com uma força. 85 anos, hein? Nossa Senhora. Você não tem noção. Graças a Deus, curada, né? Vai fazer agora 5 anos, né? Mais nada, só vai, faz manutenção. Então ela já tá com 90. Agora, não, na época ela tinha 80. Ah, agora ela tá com 85. Tá com 85. Exatamente. É um tesouro. Não tem mais nada. Faz acompanhamento, não precisa nem tomar medicação, nada. Mas graças a Deus tá curada. Benção. E priorizei minha mãe naquele momento e eu achei que foi a melhor decisão que eu tive. Com certeza. Aí passou esse período, eu convidei o Felício, junto com o meu grupo, estava o Zé Luiz como vereador na época, e outras pessoas da minha diretoria, minha irmã inclusive fazia parte, a Ângela. Nós convidamos o Felício e o grupo do PSDB para vir para o PSD, que eu queria fortalecer o partido em São José,
né, fortalecer a região, projetos futuros, considerando que o Felício era a principal liderança que nós tínhamos naquela época, considerando São José a maior cidade do Vale. Sim, sem dúvida. E nisso, depois de um período de construção com o grupo dele, ele tomou a decisão de vir, e aí veio ele, o Anderson, mais 200 membros. Né? E nisso ele acabou virando o nosso candidato a governo do estado, virou nosso vice-governador, e o quanto isso ressignificou para a nossa região, para a nossa cidade. Sim. Né? Passou essa fase, né? O Anderson acabou assumindo como prefeito, e daí na eleição passada, né, eu apoiei o Anderson, porque entendia que ele era o melhor candidato, né? E também conseguimos aí a eleição do Anderson, né, de 6 vereadores do partido, dos mais votados da cidade. Passando a eleição, o Anderson me convidou para participar da secretaria. Né? Para mim foi uma honra, foi um motivo de muito orgulho. Eu estava preparada, porque sempre atuei na área da assistência social e sabia o quanto eu poderia ser uma ferramenta de transformação da vida de tanta gente, e é o que a gente está fazendo lá junto com o Leandro. Leandro é o nosso secretário, eu sou a secretária adjunta. Uma pessoa maravilhosa também. Né? E aí passou essa fase, o ano passado, o presidente nacional do nosso partido e o Felício me chamaram em São Paulo e me convidaram para sair como pré-candidata a deputada federal. Sim. Como a candidata do grupo, da região. Porque, Amanda, hoje nós temos quase 2 milhões de eleitores no Vale do Paraíba, não temos um deputado federal. Nenhum. E isso vai fazer uma diferença imensa para nós. Uma região pujante, uma região estratégica para o Brasil, para o estado de São Paulo, não traduz a mesma força na representatividade política. Com certeza. Seja para deputado estadual, para deputado federal, nós precisamos ampliar a representatividade. Porque uma região que não tem voz, não tem vez. Sim. Quantas portas a gente pode abrir, né, nos ministérios em Brasília, na divisão do orçamento do Estado, da União, com mais deputados estaduais, mais deputados federais. Sim. Né? Da mesma forma, as emendas parlamentares, né? 66% dos nossos votos vão para candidatos de fora, que levam os votos, mas levam os investimentos também. Sim. E a gente fica aqui, né, 4 anos abandonados. Quanta coisa a gente poderia mudar na área da saúde. Sim. Né? Na área da educação, na área da mobilidade, da segurança, né? Em todas as áreas, né, a gente poderia atuar. Então a gente precisa realmente virar a chave, entender conscientizar que realmente a gente vai ter uma voz lá em cima. Exatamente, e que a região precisa ampliar a representatividade, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sim. Então o convite foi feito, né? Eu devo permanecer na secretaria até o início de abril, né? Depois disso eu sou obrigada a pedir exoneração, porque são 6 meses antes, né? E aí eu vou me preparar para a pré-campanha, né? Mas é um desafio enorme, mas eu fiquei muito honrada, né? Porque eu sei o quanto isso pode mudar a realidade, né, da nossa cidade, da nossa região. Com certeza. Né, com essa possibilidade, né? E espero ser digna também, né? Dessa confiança que está sendo depositada nas minhas mãos, né? Com certeza é. Exatamente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tanto de Deus quanto de todas as pessoas que têm aí depositado tanta esperança, tanta confiança. Já é um trabalho consolidado, né? Exatamente. Vai ser só mais força, né? Exatamente. O trabalho então vai ser um período pré-eleitoral, né? Difícil, mas que a gente vai estar construindo aí, articulando, conversando com todas as pessoas. Depois vem o período eleitoral, que é em agosto, né? E em outubro, se Deus quiser, nós teremos aí a possibilidade de ampliar a representatividade aqui na nossa região. E espero, né, conseguir estar lá também. Estará dentro de nossas orações e os nossos votos e o nosso boca a boca, com certeza. No momento a gente não pode falar isso, né? Porque é pré-campanha, né? Mas no momento certo, né, a gente vai poder tá articulando tudo isso, né? Sim. Mas como pré-candidata, né? Todos são, né? Sim, E realmente essa conscientização é muito importante, né? Porque São José é uma cidade maravilhosa. Eu sou joseense,
e sou muito bairrista, eu adoro minha cidade. Exatamente. E eu acredito que... Espero ter o nosso vice-governador, né, Felício Ramute, continuando como vice, né? Sim, que fez trabalho maravilhoso aqui em São José, né? Exatamente. O próprio Anderson. Tá fazendo em São Paulo, sim, né? Eu tenho orgulho de ser joseense mesmo. Nós temos, graças a Deus, bons gestores, né? Bons políticos. É aquilo que eu falei, nós precisamos de políticos com propósitos, né? Que sabem fazer a política, né? Exatamente. Eu acho que tudo na vida tem que ter propósito. Né? Com certeza. E Deus não une apenas pessoas, né? Ele une propósitos. Sim. Né? E eu acredito muito nisso, né? E eu espero ser sempre digna, né, da missão que Deus tem me confiado. E agradeço demais essa oportunidade, agradeço muito estar aqui com você, com todos que estão nos acompanhando, pela paciência também, até de entender um pouquinho da nossa história, entender um pouquinho daquilo que São José dos Campos oferece, né, através dessa rede de proteção, de acolhimento, isso, na área da assistência social, nas outras áreas também. Sim. O que a nossa secretaria oferece, acho muito pode importante. Ajudar, é uma informação muito válida que, de fato, literalmente pode salvar vidas. Exatamente, e agradeço a você, mais uma vez, por esse privilégio de estar aqui, pela sua contribuição, pela sua dedicação, né? Eu que agradeço. Pelo trabalho que você está fazendo também, né, de utilidade pública, né? E elevando aí, né, São José dos Campos, né, para tantos lugares. Eu acho isso muito importante. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, Renata. Gratidão. De coração. Que Deus continue te abençoando. Deus te abençoe mais te direcionando ainda. e te usando também. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. linda.